Sobre equilíbrio nos relacionamentos e deixa eu até colocar aqui para a gente fixar o tema. Equilíbrio nos relacionamentos. Então, conforme vocês vão entrando aí, vão convidando a galera para participar. Relacionamentos, ok. Equilíbrio nos relacionamentos. Ando meio cegueto, para nós irmos um pouquinho aí. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o instinto sexual, sobre a lei do amor do dar e receber e algumas questões que estão relacionadas a esse tema um tanto quanto complexo, talvez ou não para algumas pessoas. E enquanto a galera vai entrando aí, manda aviãozinho pro povo, convidem a galera para participar. E nós vamos falar o que tem a ver o instinto sexual, o instinto, né, um a um do Enneagrama com os relacionamentos e o que a gente pode fazer para que a gente esteja melhorando esses nossos relacionamentos. Eu vi que a Paty já está aí, já vou chamar ela para a live. Já chamei ela aí, ela logo já entra, galera. Enquanto isso, para quem entusiasta do Enneagrama, quem gosta das constelações, da visão sistêmica, oi, Paty, tudo bem? Boa noite. Convidem os amigos de vocês, a gente vai falar um pouco sobre esse tema que mexe bastante com as pessoas, enfim, né? Então, relacionamentos, eu creio que uma fala que eu tenho, mas eu li depois no livro do Prem Baba, que relacionamento é cura de alma, né? Então, cada pessoa tem um significado, uma questão, mas eu penso que os relacionamentos, eles vêm justamente para trabalhar muitas questões que nós temos na nossa hierarquia familiar aí, mas também dentro desse contexto de instinto também. Boa noite, Salete, seja bem-vinda. Que honra ter você aí com a gente hoje. Uma honra. Enfim, nós não vamos nos apresentar, porque eu e a Paty a gente já trabalha junto, a gente tem umas redes mais ou menos parecidas, quem acompanha a Paty me acompanha também, e assim. E quem não está acompanhando vai acompanhar pela live aí, enfim, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema. Hoje, esse tema me chamou bastante, né, fiz até um desenho aqui, fiz um mapa mental bem grande aqui. Um mapa mental sobre. É porque é muito conteúdo para pouco tempo. Enfim, vamos lá, Paty. Gente, a gente escolheu esse tema para falar, até porque nessa semana aí dos Dias dos Namorados, né? Então, a gente eu tô me ouvindo, eu não sei como é que tá o áudio aí pra vocês. Eu estou ouvindo bem. Galera, quem está assistindo aí, como é que tá o áudio para vocês? Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a Paty? Não? Deixa eu colocar aqui. Sinalizem aí pra gente para ver como é que tá isso, se tá legal, se não tá. Oi, Bernadette, seja bem-vinda. Tava dando eco aqui pra mim. A Nádia disse que tá dando eco. O áudio está com microfonia. Às vezes, deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu som, que às vezes acontece. Que eu falo e tô me ouvindo também. Tá se ouvindo? Agora melhorou? Oi, vamos ver. Acho que O agora... Silvonei tá normal, a Paty um pouco de eco. Com eco. Às vezes é um pouco da internet também, tá, galera? Isso acontece. Na última live que eu e a Paty fizemos junto, foi assim. A internet estava uma coisa. Tava aquilo. Enfim, vamos lá, Paty. Bom, a gente escolheu esse tema porque é um tema que faz parte da nossa jornada sistêmica. E até pela data, pela questão do Dia dos Namorados também, né? Que é na sexta-feira, então é um tema muito interessante e na nossa jornada tem sido um ponto muito transformador, né, Sil? Para ver como é que é a visão sistêmica em relação
aos relacionamentos, porque realmente é o ponto essencial para a gente falar aqui e a gente vai dar várias dicas sistêmicas para trabalhar isso também. Quem sabe a gente faça até algum movimento, algum exercício, enfim, né? Sim. Enfim, vamos lá. Começando, eu vou falar um pouco sobre a questão do instinto sexual do Enneagrama, então, como que a gente percebe o instinto 1 a 1, que isso está ligado, né, Isso não quer dizer que os relacionamentos estejam só ligados com isso, mas a gente vê uma correlação com o dar e receber, né, que é a lei do amor das constelações. Enfim, o instinto sexual ele tem a ver e ele está intimamente ligado a questões da atração. É como se fosse um apego irresistível, como se a pessoa olhasse para o outro e ele sentisse uma conexão. Quando a gente fala do sexual, não é o sexo, é a conexão, é a ligação com o outro. E às vezes a pessoa não percebe essa ligação totalmente. E às vezes também dentro do Enneagrama, a gente sabe, por exemplo, um tipo 3 do Enneagrama, né, o sexual, ele, que é a parte até, ele não vai perceber a impulsividade e agressividade, ele vai perceber mais pela conexão energética. E alguns outros tipos vão mais por essa impulsividade. É como se alguns perfis ela aparecesse mais com agressividade, impulsividade, ou a própria conexão energética bem forte com o outro. Então é uma ligação com as pessoas e uma ligação de relacionamentos profundos. Isso acontece com o instinto sexual. Então quando ele é dominante, a pessoa ela pode ser, não quer dizer que seja, mais imprevisível, mais estourada. Às vezes ela não é estourada e não é imprevisível, mas ela é muito intensa, né? É muito conectada às relações. E a relação, de uma certa forma, ela é um pivô central para esse instinto, né? É uma conexão profunda que ele tem com o outro. Quando acontece desse instinto ser reprimido dentro do Enneagrama, a pessoa ela fica murcha, apagada, sem vida, né? Às vezes até um pouco pesada e às vezes até uma sensação interna de não ser atraente, de não ter literalmente alguém ser atraído por ela. Isso é uma sensação que ela tem. E aí a gente já começa a olhar um pouco para os instintos e entender que nos instintos a gente pode desequilibrar. Então, ser intenso demais ou nada. E aí, o que acontece? Dentro do Enneagrama, a gente pode ter ele como dominante, como reprimido ou como intermediário. Então, as pessoas que têm como dominante vão intensificar bastante. As pessoas que têm reprimido não vão olhar. E as pessoas que têm intermediário, que sou eu, então a gente vai conectar num devido momento e a gente vai lá e volta, às vezes ele alterna. Agora, para quem é dominante e para quem é reprimido, a gente precisa buscar um certo equilíbrio. Então, para quem é reprimido, é entender essa energia sexual dentro de si que não tem e buscar. E para quem é dominante, entender essa energia e procurar equilibrar, dar uma baixada. E aí, dependendo da sua ordem instintiva, isso vai estar muito forte ou muito fraco, dependendo da ordem instintiva de cada pessoa. E dentro da dimensão psicológica, então, são questões ligadas a pai e mãe. Então, é como se o filho ficasse preso nessa triangulação. A gente não vai entrar nesse contexto aqui, é só para a gente trazer um pouco essa questão da dimensão psicológica. Então, equilibrar dentro desse contexto o reprimido e o dominante. Mas aí algumas pessoas me perguntam, mas como que eu vou perceber, eu não conheço o Enneagrama, como que eu vou perceber o instinto? O instinto, ele vem antes da paixão do tipo. Ele não vem depois, ele vem antes. E o instinto, se a pessoa tiver um exercício de autoobservação, de olhar para o seu corpo, olhar para o que está acontecendo consigo, ele tem uma tendência, às vezes, de identificar o instinto mais fácil do que lá o tipo.
né? Então, o instinto sexual é isso, é essa conexão com o outro. É uma necessidade e é uma ligação muito forte que tem que ter com o outro. Nesse ponto, quando a gente fala isso e olhando na visão sistêmica, a gente está falando de duas forças que se atraem. Então, quando a gente fala dessa questão da conexão do sexual, a gente está falando são duas forças que criam uma terceira força. Então, quando a gente fala nisso, nessa questão, é a força, a gente considera aqui que é essa energia da criação, que são polos que se complementam e que geram e têm o poder de criar algo novo. E aí, olhando para isso, a gente faz esse link com a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Porque a gente está falando, de novo, de duas forças, de duas pontas, que precisam estar em equilíbrio. Porque se uma está muito, né, que é a questão das trocas nas nossas relações, se uma pessoa faz muito e recebe menos, ela sente que o outro está devendo algo. E se a pessoa que faz menos também recebe muito do outro, ela sente que está em dívida com essa outra pessoa e não consegue corresponder à altura. Se essa troca no longo do tempo ela não for equilibrada, justa e que mesmo que com outra moeda, essa distância ela aumenta ao longo do tempo. E se isso se mantém e vai aumentando, né, esse desequilíbrio em que um faz muito e outro faz menos, isso ao longo do tempo essa balança ela é rompida. Então isso acaba afetando as relações, a continuidade dessas relações. E isso não só nos relacionamentos amorosos, mas qualquer tipo de relacionamento. Então, seja um relacionamento profissional, seja uma parceria, uma amizade, a questão de cuidar desse equilíbrio na balança é o que faz esse relacionamento ser de longo prazo. Então, a gente está falando isso, então a gente está falando sempre com dois lados que se unem e que se equilibram. Então, por isso que é esse link onde a gente vê a conexão tão bonita e tão poderosa do Enneagrama com as constelações sistêmicas. Sim. E quando a gente fala também do dar e receber na visão sistêmica, a gente sempre tem que ter percepção, não digo nem percepção, a gente tem que estar conectado com essa ideia e entender essa lei. Quando a gente fala do dar e receber no relacionamento, é uma relação entre iguais. Né? Então, no relacionamento, sempre vai ser essa questão da relação entre iguais. E quando a gente fala do dar e receber, a gente tem que ter cuidado com isso no relacionamento, porque quando a gente fala de relação entre iguais, não é uma relação de hierarquia. Não funciona hierarquia no relacionamento. Se o relacionamento se tornar uma hierarquia, é porque tem alguma questão dentro das famílias ou dentro das duas famílias que se uniram. Eu gosto de dizer assim, que um relacionamento é igual isso aqui. A gente vai unir duas famílias e a gente vai fazer uma só e a gente vai se unir. Só que nós trazemos cargas das nossas famílias. E isso é uma das questões que também dentro do contexto de relacionamento é o que a gente tem que entender e buscar equilibrar. Então, o que aconteceu ao longo da minha ancestralidade, ao longo do meu sistema familiar? Eu gosto daquele exercício, que eu acho que eu já vou até sugerir já para eles aqui, Paty. Aquele organograma familiar. Quem estiver aí participando com a gente, vamos dizer que é uma parte parecida um pouco com um genograma, mas não é um genograma, é só para a gente identificar algumas questões que estão acontecendo ao longo da minha família e que às vezes eu estou na repetição, né? Então, dentro do contexto familiar, é só a gente pensar assim, colocar lá o teu nome, primeira pessoa, coloca o teu nome lá. E abaixo de ti coloca, abaixo não, mas só para sinalizar, pai e mãe. Como é que está essa relação? Como que foi o relacionamento deles?
Como que foi a sexualidade deles. E lembrando de um termo bem legal que eu gosto de falar, até fiz uma postagem hoje, é que a sexualidade vem antes que o amor. E às vezes as pessoas confundem isso. A sexualidade sempre vem antes. E a sexualidade, ela vem como... Ela é um termo bem complexo da gente ficar entrando, mas é só vocês pensar. Ela é instintiva, ela vem. E o amor é algo que a gente vai conquistando ao longo do tempo. Então, quando a gente fala da sexualidade, o Bert fala naquele livro Para que o Amor Dê Certo, que ela vem antes do amor. Então, quando a gente olha para essa hierarquia, a gente começa a perceber algumas questões também. Como é que foi a sexualidade do meu pai e da minha mãe? Como que foi a sexualidade dos meus avós? Que até essa é a força de atração, né, Sil? Sim. De união, de que fez juntar lá no início, né? O Que começo tem de a ver tudo. com o instinto sexual, né? Isso, que tem a que é ver com isso. que é essa energia de conexão, de atração que faz unir, que faz despertar o interesse, né? Isso. Então, se tu for olhar dentro de um organograma da tua família, colocando lá tu, colocando os teus pais, os pais dos teus pais, os que são os teus avós, os bisavós, é um ótimo exercício de casa. De tu fazer esse exercício em casa e perceber o que tem realmente dentro do meu sistema familiar que está conectado com os meus relacionamentos no dia de hoje. O que isso está conectado com a sexualidade? O que isso talvez esteja conectado com o instinto sexual? Né? Era falado na minha família sobre sexualidade? Era falado sobre os relacionamentos? Foi aprendido? Não foi? Como é que foi? Né? Até se alguém quiser colocar aí alguma coisa nos comentários, eu acho que é bem legal para a gente interagindo um pouco. Então, isso muitas vezes tem a ver com as nossas crenças familiares também. Mas está muito ligado ao instinto sexual e ao dar e receber, que é uma lei do amor que o Bert traz, né? Então, nós sempre tivemos em algum momento perdas, né, e ganhos na nossa família. E essas perdas e ganhos têm muita correlação com dar e aceitar. E essa relação do dar e aceitar estão ligadas ao amor, aos relacionamentos. Então, como que tá tudo isso para vocês? Né? E todos esses pontos a gente fala muito profundamente disso na nossa jornada sistêmica. Então, a gente trabalha essas relações considerando muito, né, a questão do instinto e relacionando a esse equilíbrio do dar e receber, né, da lei sistêmica. Outra coisa que a gente fala muito e é muito legal de olhar é a questão das nossas polaridades. Então, quando a gente fala do amor próprio, dos relacionamentos na nossa jornada sistêmica, a gente fala disso, dessa questão da energia masculina e feminina. Independente se você é homem ou se você é mulher, a gente tem essas duas forças dentro da gente. E aí olhar para isso também, qual é a polaridade que está dominante? E como que a gente lida com isso dentro de nós? E como a gente expande isso para o nosso relacionamento é algo que também ajuda no equilíbrio. Né? A gente percebe muito isso, esse desequilíbrio das polaridades, que como isso interfere também nas relações. Uhum. A Nádia colocou aqui que na família dela é sempre de forma branda, mas teve, e as pessoas confundem hoje... Peraí. Clarice colocou, confunde a sexualidade com o sexo, especificamente dentro da cultura que temos. Sim, isso é muito comum acontecer. Sim. Sexualidade e sexo. Sexo é uma coisa, sexualidade é outra. Estão conectadas sim, mas uma coisa, outra coisa, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando só do sexo, não é isso. A sexualidade é tudo que está envolvida no contexto, na ligação um a um, de como que isso foi tratado dentro da minha família e como que isso é tratado comigo hoje. Então, como que eu me vejo dentro do meu... Eu olho para... Quando eu falo dentro de mim, eu tenho amor próprio, eu gosto de mim,
né? Eu gosto daquilo que eu estou vendo hoje. Se eu não gosto, o que eu estou fazendo para que isso realmente aconteça? O que eu estou buscando para equilibrar hoje a minha sexualidade? Porque quando eu foco somente no sexo, a sexualidade ela não está existindo. Não tem amor, é uma coisa visceral. E quando eu falo que a sexualidade vem antes do amor, é porque ela vem pelo instinto e ela se conecta com o amor. E quando ela se conecta com o amor, aí sim os relacionamentos eles têm uma tendência de fluir. E quando só sexo, é óbvio que não vai fluir. É uma coisa vazia, fria, né? E que não tem como a relação ir adiante. E aí a gente aborda essas questões e aborda falando das polaridades, né? Até trouxe um livro para mostrar para vocês, que é o Liderança Shakti, a gente fala aqui do equilíbrio do masculino e feminino, e a gente usa muito dessa base também na nossa jornada, fazendo exercícios para a gente olhar em que polaridade que a gente está, como é que a gente faz para equilibrar essas energias dentro de nós. Então, a partir desse entendimento aí dentro de nós, das nossas energias, do nosso amor próprio, a gente consegue expandir isso para as relações. Né? Então, tudo parte aí desse entendimento inicial aí. Como é que você está com você mesmo? Né? Para depois isso se equilibrar para fora, para as suas relações. Renato colocou aqui, a sexualidade é a força criadora de vida, com toda certeza. Isso. Né? É isso, Renato, que a gente falou dessa questão aí que é bem essa questão que a gente está falando do instinto sexual, né? Que é essa energia da criação, onde duas forças se unem para a criação de uma terceira força. E isso é a lei da vida, né? Por isso que a gente relaciona isso com essa questão da lei sistêmica do dar e receber, que é essa junção de forma equilibrada, essa união equilibrada. Então, quando a gente fala dessas duas sabedorias juntas, a gente consegue trazer uma expansão de consciência maior para essas relações, né? E tem uma frase que o Bert fala que é assim, ó, a sexualidade leva adiante a vida contra todos os obstáculos. Nesse sentido, a sexualidade é maior do que o amor. Então, realmente, essa é a função. E o dar e receber, aí a gente pergunta, como que isso está? Né? Como que está conectado? Dentro da jornada, nós temos isso em um módulo específico, onde a gente vai trabalhar só isso, só o dar e receber e o instinto sexual. Então, como que o instinto sexual, nesse sentido, está relacionado a isso tudo? Se eu tiver, por exemplo, o instinto sexual dominante e ele estiver muito alto, eu posso não estar vivendo o equilíbrio. A mesma coisa acontece quando eu estou com o instinto reprimido. Eu também não vou estar equilibrando essas bases, eu não vou estar olhando para isso. E aí, muitas vezes, o que acontece? Quando eu tenho um instinto sexual dominante, e aí a gente olhar o dar e receber, que é a lei do amor, e olhar para a nossa hierarquia ou para a nossa família e ancestralidade, o que está por trás disso? Que às vezes eu vim com esse instinto dentro dessa família, dominante ou reprimido. Né? A gente sabe das sombras que estão conectadas a esse instinto. Então, muitas vezes são sombras de agressividade, né? São sombras de genocídio, não é genocídio, sombras de estupros coletivos, sombras de tudo isso que aconteceu ao longo da nossa existência, ao longo da vida. Então, muitas vezes, eu acredito muito de que tudo isso que acontece com os nossos instintos estão muito relacionados a toda a nossa ancestralidade. E que se nós viemos com esse instinto aqui dentro desse sistema familiar, é algo que ele está trazendo como resposta de alguma coisa dentro da minha missão de vida nessa família. Então, o que eu posso olhar dentro desse contexto e buscar um equilíbrio? O que talvez dentro da minha família está extremamente desequilibrado ao ponto de os relacionamentos talvez nos darem certo devido a essas questões também. E o quanto a gente às vezes fica leal com esses padrões, né, desse sistema familiar.
dos nossos pais, dos nossos antepassados, e repetindo esses padrões aí seja de desarmonia, de desequilíbrio, né? Muitas vezes isso é muito comum. Isso. E aí, claro, né, quando a gente olha para o dar e receber, eu não lembro de onde é que a Paty tirou a referência, mas que fala sobre as soberbas, os egoístas, os estéreis e os prósperos, né, Paty? Uhum. Não sei se... Mas, enfim, levando bem rapidamente para vocês, quando a gente tem isso nas relações, as pessoas que têm as soberbas são as pessoas que não sabem receber. São as pessoas que têm uma extrema dificuldade de receber algo de alguém, né? E quando a gente fala algo de alguém, é justamente isso. Às vezes, a pessoa, dependendo da linguagem de amor que ela tem, às vezes ela quer te dar um presente, tu tem dificuldade de receber. Às vezes, tu tem uma linguagem, sei lá, de aço de serviço, alguém quer fazer algo para ti, tu também tem dificuldade de receber. E isso é uma soberba, né? Porque Não só isso, né, Sil? Mas às vezes é a questão de aquelas pessoas que querem fazer demais pelo outro Sim. e ainda tem essa imagem assim, nossa, mas eu faço tanto, e por que a pessoa não me retribui? Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanto, eu ajudo tanto, eu faço tanto pelo outro. Só que isso também, por que essa ação é uma ação soberba? Porque, às vezes, isso é uma forma inconsciente de controle ou de manipulação da outra pessoa. De fazer demais, esperando ou que a pessoa fique ali fiel em função desse tanto receber, ou uma forma de controlar. Então, Sim. às vezes, para ir para o equilíbrio dessas relações, é fazer menos, mas não só o fazer. Porque não é só eu faço menos para equilibrar, mas eu me acho superior, porque isso continua o desequilíbrio. Uhum. É sim realmente parar para pensar o quanto que essa estratégia tem a ver com manipulação ou controle. Eu creio que é extremamente, né? Eu me vejo hoje não mais muito nesse papel, mas já fui muito assim, com muita dificuldade. Então, é uma certa manipulação emocional, é um controle também que a gente tem em relação, e uma dificuldade mesmo de não receber. Mas é porque eu vou doar para as pessoas, mas já esperando em troca tudo isso. E isso é uma soberba, né? Então, isso é bem legal também a gente falar que essas questões que a gente está trazendo, muitas vezes, é inconsciente. Isso, A pessoa, porque quando todo ela tem mundo quer acertar nos relacionamentos. Sim. E às vezes a pessoa faz muito realmente achando que é um bom caminho, né? Só que às vezes parte dessa falta desse amor próprio, de estar ali em equilíbrio, para que isso se reflita nos relacionamentos. Isso aí. E aí tem os egoístas, né? Os egoístas já é o contrário, né? Eles não doam, né? Eles não doam. Essa soberba é mais do que tipo ou do que instinto. Não tem a ver com tipo, né? Eu acho que não tem nada a ver com tipo, essa questão da soberba. Talvez a gente pode fazer uma correlação com alguns tipos, mas eu prefiro não fazer. Porque dependendo do instinto e do tipo que gera um subtipo, pode ser que isso altere, né? Então, eu acho que não daria para a gente só relacionar isso. Eu creio que isso é mais relacionado ao dar e receber mesmo. Porque Eu também muitas não vejo vezes... isso muito, essa relação específica. É claro que tem tendências, né? Tem tendências, pessoas têm desenvolver mais isso, as pessoas que gostam de ajudar muito as outras pessoas, os tipos que têm mais isso, é mais fácil. Mas todos têm essa possibilidade, né? Isso. E também tem a ver muito com o nível de consciência, de como que as pessoas estão conectadas com o seu autodesenvolvimento e a sua conexão com algo maior também. Já os egoístas são as pessoas que não doam, né? Elas têm uma dificuldade, eu vou falar um pouco e a Paty complementa. Então elas têm muita dificuldade de doar, mas elas gostam de receber. Mas elas têm uma dificuldade maior de doar para as outras pessoas. Por isso que são as pessoas que são consideradas dentro desse contexto como egoístas.
né? Isso, nesse caso, como a pessoa, ela espera só mais receber do que doar, ela está na postura da criança. E isso também gera desequilíbrio nos relacionamentos, porque se eu espero só receber e não tenho nada para dar, isso também gera um desequilíbrio nessa balança que a gente está falando do dar e receber. Isso. E quando a gente está nessa postura da criança, é como se a gente ainda estivesse esperando, ou criticando, ou, sei lá, cobrando alguma coisa inconsciente ainda dos nossos pais. Por que que foi assim? Por que que tem que ser desse jeito? Né? E isso gera um apego a algumas questões também, né? Eu gosto de uma frase que eu vou ler para vocês em relação a isso, que o Bert coloca, que é: se já adulto ainda exijo algo dos meus pais, me coloco como criança perante a vida. E o egoísta, ele tem isso. Ele tem dificuldade de doar, mas ele quer e ele quer, né? Então, isso é o que torna ele egoísta. E os estéreis, né, que não dão e não recebem, né? Eles não dão e não, Estão e não. desconectados com essa energia da vida, né? Isso. Totalmente desconectados com a energia da vida. E aí, tá, como é que a gente vai então entender e equilibrar? Aí vem os prósperos, que dão e recebem, que é o que a lei do amor, né, do dar e receber fala. É dar e receber. E eu gosto de usar a analogia de uma conta corrente. Eu sei que tem contadores e administradores aí na live, que eu já sei. Então, o dar e receber, gente, para quem é da administração, da contabilidade, é nós buscarmos o ponto de equilíbrio da empresa, né? Então, é igual uma conta corrente. Se eu vou tirar dinheiro da minha conta, né? Eu vou ter débitos, 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 débitos. Se eu colocar demais dinheiro na minha conta, né? Eu vou ter créditos, 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 créditos. Se eu não fizer nada com isso, também não tem equilíbrio. E aí, se eu estou doando demais, a pessoa que ganha demais se sente no direito de fazer algumas coisas que não são legais dentro do relacionamento. E aí isso, às vezes, é até um pouco contraditório, porque quando a gente faz as constelações, né, Paty, ou dentro dos treinamentos, enfim, as pessoas vêm com aquela história. Porque traiu é mau caráter. Como diz o meu professor, isso é subjetivo, né? Tudo porque depende, né? Tudo depende, porque dentro da constelação é um fenômeno, a gente não sabe. Pode ser que tenha alguma questão X, Y, Z, mas isso é um fator que é muito preponderante para isso. Por quê? A pessoa que recebe demais, ela se sente no direito de gastar isso. Então, quando a gente fala de gastar, é justamente usufruir daquilo que ela recebeu demais, está sobrando, então ela vai usar de alguma forma. E aqui, não recebeu, ela vai ficar no negativo. Ela vai ficar, né, naquela história. Então, dentro desse essa contexto... balança ela vai sempre ficar desequilibrada. Por isso que essa questão a gente fala do fazer menos, justamente para equilibrar isso, para que esse relacionamento esteja saudável. Então não é no excesso, nem na falta, é no equilíbrio mesmo. É isso que mantém os relacionamentos a longo prazo. Isso. Então, o que eu falo é isso, é buscar um ponto de equilíbrio dentro do relacionamento. E algumas questões bem importantes dentro desse relacionamento, entender. Então, se a gente for olhar para o instinto, equilibrar o instinto. Eu tenho que buscar um conhecimento, um autoconhecimento, entender o meu viés de como eu sou, ou, enfim, como que é a minha relação instintiva, né? Buscar equilibrar o masculino e o feminino. Então, quando a gente fala do masculino e feminino, não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com feminismo, tem a ver com energia masculina e energia feminina, yin e yang. Isso. Né? Que todos nós temos, independente da nossa... se nós somos homens ou mulheres, a gente tem essas duas energias dentro de nós. Isso. Né? E saber usar isso de forma consciente, isso é o que traz harmonia. Isso. E aí, equilibrar o dar e receber. Isso são as questões que eu percebo, a Paty também percebe,
e o quanto que é importante dentro de um relacionamento a gente buscar esse equilíbrio. O quanto que é importante a gente unir essas forças para que a gente possa sim ter um resultado. Eu estou Alguma vendo algumas ferramenta para perguntas casais? aqui. É, Eu estou vendo essa pergunta, né, de alguma ferramenta para trabalhar, para casais trabalharem esse ponto de equilíbrio. Eu vi que teve outras perguntas também da mesma forma. A gente trabalha isso, gente, muito intensamente na nossa jornada sistêmica. Então a gente tem, a nossa jornada acontece em 4 encontros. E cada encontro a gente trabalha um tema. E um dos encontros é amor próprio e relacionamento. Então, nesse dia da nossa jornada, a gente trabalha especificamente esse tema com vários exercícios de forma bem profunda. Então, a gente fala que cada encontro equivale a uma constelação, né, Sil? Porque a gente vai fazendo bastante. transformações bem profundas em cada um dos encontros. E não só durante o encontro, mas também a gente traz exercícios para serem feitos entre um encontro e outro. Então, isso é trabalhado, sim, de forma bem intensa lá na nossa jornada. Então, super recomendo aí, se você quiser fazer, se quiser aproveitar aí o Dia dos Namorados para presentear aí né, a gente fazer em casal, isso é muito legal, porque aí os dois trabalham e um complementa o outro, um apoia o outro, isso é bem bacana também. Tem uma outra pergunta aqui que eu quero responder, que é: podemos olhar para o tipo sexual ligado diretamente à competitividade e agressividade? Olha, o instinto sexual ele tem sombras que estão ligadas a isso, mas como eu falei no começo, às vezes o que acontece é que o caso, por exemplo, da Paty, que é um 3 sexual, o 3 sexual ele não é tão competitivo como os outros 3. Ele é mais intenso, ele é mais na energia. Então nós temos que olhar a sombra do sexual é isso, por trás está isso, de todos. Uhum. Mas, quando a gente fala de um subtipo, o subtipo a gente tem que entender que é a mescla do instinto mais a paixão ou vício emocional do tipo. E aí ele vira um subtipo. Quando ele vira um subtipo, ele tem características específicas. E dentro dessas características específicas, o instinto sexual ele tem algumas variações. Então, por exemplo, o 3 é uma questão que o 3 sexual ele não é agressivo como um 8 sexual, por exemplo. Uhum. Ou como um 4 sexual. Uhum. Ou se tu pegar, por exemplo, um 9 sexual, ele também não é agressivo, mas a fusão é muito grande, a questão energética é muito grande. Então, se a gente for olhar por trás, nas sombras inconscientes desse instinto, sim, está ligado à agressividade, impulsividade. Eu digo que os ins, né? E aí gera algumas atitudes, né? Inconsequência, impaciência, intolerância, e assim vai. Então, na questão do instinto, sim, como sombra. Mas quando a gente mescla e vira um subtipo, pode ser que aquele subtipo não aparenta aquilo por causa da mescla ou da paixão daquele tipo de eneagrama específico. Mas a Paty pode até falar um pouco como vem esse instinto para ela, porque ela é um 3 sexual, né? Uhum. Vem mesmo nessa questão de intensidade bem forte, é uma intensidade, uma paixão para as coisas, principalmente vem uma determinação quando quer alguma coisa, né? Então tá bem ligado a isso. Tem ponto de competição também? Tem, mas eu concordo, Sil, com você que não é tão intenso como a questão da competição como os outros 3. Mas Não. tem também, mas não é tão forte isso. Eu acho que a competição do 3 sexual, por exemplo, é uma competição mais no sentido de ele se tornar o protótipo do que o outro espera dele. Uhum. Sim. É uma competição dele para o outro. Isso, né? Então, dele para o outro. Então, é interno para ele eu vou usar uma palavra aí, né? De ele se tornar aquilo que o outro
quer que ele seja, né? É Mas isso aí. lá dentro dele existe sim essa força propulsora toda. Sim. Então, lembrando que o vício emocional, nesse caso que a gente está falando de três, né? É o auto-engano ou ilusão, enfim, e ele vai fazer isso, ele vai se conectar com isso. Então, é natural que isso aconteça também, né? Isso aí é uma intensidade mesmo. Isso aí. E aí pediram se essa jornada, se a gente é trabalhado, se são em grupos ou individualmente. A jornada ela é online, gente. Ela é em grupo. Nós temos um encontro semanal, são 4 encontros. Na plataforma do Hotmart fica vários materiais e muito conteúdo para estar fazendo exercícios, práticas durante a semana. E cada turma é uma turma, cada turma tem um contexto. E aí a aula que a gente faz também nesse encontro, ela é gravada e disponibilizada somente para esse grupo. Ah, eu não pude participar, não tem problema, tu vai poder ver essa aula depois. Participou, quer rever, porque muitas coisas acontecem dentro da jornada, por exemplo, exercícios sistêmicos. Tem jornada, tem um grupo que a gente faz uma jornada que a gente usa um exercício. E às vezes o outro grupo exige um outro exercício. A gente não deixa de seguir aquele conteúdo, mas às vezes o exercício é diferente, às vezes não é o mesmo exercício. Então, para cada pessoa que participa da jornada, e a gente tem umas pessoas que já repetiram, né? Como eles dizem, nós somos os repetentes, e eles trazem isso justamente porque de uma jornada para outra, a gente muda sim alguns exercícios. E também a gente implementa alguns exercícios novos, né? Isso. Então, De acordo com as percepções, né? e a gente vai trabalhar sempre os temas estão definidos. Então, isso está fechado. Isso. Agora, o que vai acontecer na aula ao vivo vai depender muito do contexto da turma. Então, só para vocês saberem, para você que está chegando agora e não ouviu falar ainda sobre a jornada sistêmica, as inscrições estão abertas para a próxima turma, começa dia 17 de junho, que é a próxima quarta-feira, então já está aí, né? A turma já está confirmada, já tem gente inscrita, a gente está formando um belo campo aí de transformação. Então, as aulas acontecem às quartas, às 7 da noite, ao vivo, pelo Zoom. E aí a gente vai trabalhar. No primeiro encontro, a gente trabalha equilíbrio emocional. Depois a gente trabalha abundância e prosperidade. No terceiro encontro, a gente trabalha amor próprio e relacionamento. E no último encontro, a gente trabalha sentido da vida e propósito. E aí, para cada encontro ao vivo, a gente vai trabalhar exercícios sistêmicos. Então, por isso que a gente fala que cada encontro equivale a uma constelação. Porque a gente vai trabalhar isso de acordo com o campo ali do grupo, né? Do que o grupo formou. E entre um encontro ao vivo e outro, você pode assistir de novo essa aula, fazer os exercícios que estão na plataforma, que vão complementar essa aprendizagem. Então, quem quiser entrar com a gente aí nesse grupo, vai ser muito bem-vindo e com certeza a gente vai trabalhar de forma bem profunda essas dicas que a gente está falando aqui hoje também. Isso. E eu queria fazer um exercício bem rápido, porque hoje a gente propôs fazer uma live mais curta, para não ser cansativa também. Mas quem está aí com a gente, que é casado, ou que está buscando um relacionamento, ou que está nesse processo, eu vou falar umas frases que são afirmações. E aí eu vou pedir para que vocês pensem a primeira palavra que vem na cabeça. Por exemplo, eu vou falar aqui, homens e mulheres só dão... Né? Então, dão o quê? Trabalho, amor, felicidade, o que é? Só para a gente entender um pouco como que estão as crenças de vocês. Então, a minha proposta é essa. Então, respondam. Homens e mulheres só dão... Complementa aí. Com o primeiro pensamento que vem na tua cabeça. Pode escrever aí. Quem quiser pode escrever aqui pra nós. Isso. Outra. Namorar e casar só me deixa... O que for. Pode colocar aí se quiser colocar aí nos comentários, gente, só pra gente... Coloque aí. Isso. Toda vez que confio, né? Meu pai e minha mãe só... Só o quê? Curiosíssima para saber. Isso. Namorar e casar é pra... Pra quê, gente?
Se relacionamento fosse bom, qual é a resposta? Então, aí a gente já começa a olhar algumas crenças. Como que eu tô olhando para os relacionamentos? Só me ferro. Fortes mim. É isso aí que é legal. A gente, são algumas frases que a gente pode usar e essas frases a gente já vai começar a identificar algumas crenças de relacionamentos também. Então, ó, brigaram, caminharam juntos, Olha ó. só. Então, quando a gente fala assim, só brigavam, como que esse relacionamento dos teus pais estão reverberando nos teus relacionamentos também ainda? Ou muitas vezes o instinto sexual ele tem uma tendência de querer ficar no meio do pai e da mãe. Às vezes ele está preso na triangulação, às vezes ele está lá no meio do relacionamento dos dois. Então, algumas frases só para vocês, né, entenderem como as nossas crenças e como isso está muito forte, reverberando dentro do nosso sistema. E isso tudo a gente trabalha nessa jornada sistêmica. Tudo isso, esse é um módulo específico, são 4 módulos. Então, a gente trabalha o social, sexual, autopreservação e o primeiro módulo de autoconhecimento, onde a gente olha para as nossas emoções, raiva, medo, tristeza e assim por diante. É uma jornada muito linda, nós já estamos indo para a terceira jornada, né? E dentro dessa terceira jornada, a gente está muito feliz, eu e a Paty, porque a gente já transformou a nossa vida na jornada, porque a gente fez trabalhos, a gente faz trabalhos junto, entra em trabalhos também. Mergulha junto com cada um. E as pessoas que estão junto com a gente também, né, também já fizeram isso. O que estão pedindo aqui? Fala dos vícios do amor de cada tipo. Isso aí seria só relação. Tempo de fazer mais muita coisa, assim. Inclusive, assim, a ideia era deixar vocês com gostinho e que vocês façam a jornada, porque por mais que a gente fale aqui, na jornada a gente tem mais tempo para explorar várias coisas. E o campo que a gente forma, a gente consegue fazer realmente transformações muito relevantes, né? Pelo exercício em grupo, isso é muito forte. Aqui Então, tem uma pergunta também assim, ó. Mas quando não consigo participar ao vivo, dá para fazer assim mesmo? Sim, porque a aula fica gravada. Tem muitas pessoas que compram a jornada, elas não participam da gravação. A gravação é um plus que a gente faz também, né? Então a gente deixa disponível. E a pessoa pode fazer depois, porque tem os materiais disponibilizados lá, e ela pode assistir a aula que ela não pôde assistir. E ela pode também, ao longo do ano, rever todo o conteúdo novamente, olhar a aula novamente. Pode refazer os exercícios sistêmicos que são propostos na jornada? Sim. Já que pediram sobre os tipos, galera, eu fiz uma postagem sobre o amor de cada tipo. Então, o que eu posso fazer é uma live ainda aí, quinta e sexta para vocês. Eu garanto que eu vou fazer uma live aí para vocês como que é cada tipo nos relacionamentos e talvez cada subtipo. Muito legal, né? Eu acho legal. Então, bora lá que eu faço. Então, já vou marcar isso. Sexta-feira eu vou fazer essa live. Legal. É uma outra live que não tem nada a ver com a jornada, tá, gente? Então, bem legal. E quem se sentiu tocado, chamado aí para vir para essa jornada, vem com a gente que vale a pena e é muito legal. Tem alguns depoimentos aí no feed aí da Paty, no meu também, de pessoas que já participaram e passaram por essa jornada. Então a gente deixa esse convite para você sentir o chamado para vir participar com a gente. Realmente é uma transformação bem profunda, a gente trabalha intensamente essa questão. E a gente queria deixar para vocês também, fiquem ligados nos nossos posts, porque a gente vai ter sorteio aí pra gente. A gente vai sortear a participação na jornada. Isso aí. Eu acho que hoje não, mas amanhã, tanto eu como a Paty, a gente vai ter nas nossas redes sociais, tanto na minha como na dela, vai rolar sorteio da jornada para vocês poderem participar. E aí seguem aí a gente nas redes sociais, manda para os colegas, convidem eles, aproveitem, marquem. Amanhã de manhã a gente já vai estar fazendo isso, ou durante o dia, e aí vocês já podem estar participando do sorteio também, tá? Eu separei uma cartinha do Oráculo do Pão aqui. Adoro, sim. Para falar sobre o amor, né? Aproveitando esse clima aí de relacionamentos e do Dia dos Namorados. A carta que fala sobre o amor. E ela fala o seguinte: amor,
Aprendendo a amar a nós mesmos, aprendemos a amar o outro. Cuidando de nós mesmos, cuidamos do outro. Olhando além de nós mesmos, enxergamos o outro. O amor, quando toca a nossa alma, cura o que precisa ser curado, transforma o que precisa ser transformado, nos guia, nos protege, nos ilumina. Isso aí. E aí nós encerramos essa live com essa carta. Gratidão, galera. Essa live vai ficar aí no meu Instagram. Quem quiser olhar ou mandar para o colega, convidar o pessoal aí para participar, é só mandar. Gratidão, Paty. Gratidão, a todos Sil. que estiverem aí com a gente. Vocês. Beijos no coração. Namorados, muito amor para vocês. Ivonete, vem com a gente. Vamos lá, vamos fazer essa jornada. Vem. Até mais. Gratidão. Beijo, até gente. mais. Tchau.